Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa da apresentação de Nossa Senhora. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. A festa que comemoramos hoje é a festa do dia em que Nossa Senhora foi apresentada pelos seus pais, São Joaquim e Santa Ana, a Deus no templo. Apoiando-nos apenas nos evangelhos, não temos nenhuma informação da infância de Nossa Senhora. A festa que celebramos hoje não tem a sua origem no evangelho, mas numa antiga tradição. Podemos dizer que hoje é a festa da total entrega de Nossa Senhora a Deus e da sua plena dedicação aos planos divinos. Esta entrega foi feita pelos seus pais logo que ela nasceu, mas tornou-se pessoal quando atingiu o seu uso de razão. Vendo a entrega tão generosa de Nossa Senhora a Deus, pedimos hoje à nossa Mãe que nos ajude a tornar realidade essa entrega total do nosso coração a Ele. Ela nunca negou nada a Deus, e a sua correspondência à graça e às moções do Espírito Santo foi sempre plena. Devemos aprender dela a dar-nos por inteiro ao Senhor com uma plenitude de correspondência generosa no meio dos nossos afazeres cotidianos. Gostaria de continuar citando umas palavras de Dom Rafael Liano, falando a este respeito. Deus tem para cada um de nós planos magníficos, como um pai tem para cada um dos seus filhos os melhores projetos. Talvez ele, de alguma maneira, poderia dizer-nos aquelas palavras da Sagrada Escritura: "Eu te escolhi antes da constituição do mundo." Ele, para explicitar-nos esses planos, nos envia os seus emissários que transmitem a sua mensagem, acontecimentos, encontros, convites, exemplos, apelos, meditações, livros, e nós, por acaso, não os escutamos. Ele tem então que modificar o seu primeiro projeto. Já não é tão grandioso, mas este segundo projeto também pode não ser correspondido por nós, e assim, pouco a pouco, vamos perdendo a oportunidade de nos santificar. A história ideal, sermos porventura protagonistas de uma extraordinária aventura, termina convertendo-se numa historinha desconexa e medíocre. E sem dar por isso, a grande sinfonia que poderia ter sido a nossa vida, a trocamos por uma marchinha de carnaval frívola e superficial. L'Allemand escreve: "Pode dizer-se com verdade que são poucas as pessoas que se mantêm constantemente nos caminhos de Deus. Muitos desviam-se sem cessar. O Espírito Santo os chama com as suas inspirações, mas como não são dóceis, cheios de si mesmos, apegados aos seus sentimentos, autossuficientes na sua própria sabedoria, não se deixam conduzir, só entram raras vezes no caminho e desígnios de Deus. Assim avançam muito pouco, e a morte os surpreende não havendo dado 20 passos, quando teriam podido caminhar 10.000 se não tivessem abandonado a direção do Espírito Santo." Há pessoas que não chegam à santidade porque um dia, num determinado momento, não souberam corresponder plenamente à graça divina. Nosso futuro depende, por vezes, de 2 ou 3 sim ou de 2 ou 3 não, que deveriam ter sido pronunciados no momento oportuno e não o foram. A que alturas chegaríamos se nos decidíssemos dar esses grandes passos? Se correspondêssemos
a esses projetos divinos? E, no entanto, nos contentamos por covardia, por comodismo, a dar passos de um pobre anão. E esse ser atrofiado em que se converte aquele santo em potencial, a partir de uma determinada idade, começa a sentir nostalgia de altura, morre de saudades desse grande amor que deixou perder-se nos pequenos regatos dos comodismos e das compensações gostosas. Ele talvez não tomara consciência que o aconchego mesquinho da horizontalidade apática, o luxo e o requinte sensual, o seguro anestesiante do dinheiro, fizeram o papel de tesouras trucidantes que vão recortando imperceptivelmente as asas dessa grande águia de voos altos que estava destinada a ser, para converter-se numa vulgar ave de curral, capaz apenas de voos rasteiros. Mas, quando se aproxima a metade da vida, começa a experimentar dores nas asas cortadas e frustrações no coração mutilado, consequências nefastas dessas contínuas infidelidades às inspirações do Espírito Santo. Algo por dentro parece que lhes diz: tu tens coração de águia e te contentas em voar como galinha. Não contristemos o Espírito Santo. Não frustremos o nosso destino eterno. Os primeiros cristãos tinham um aforisma bem expressivo: teme a Jesus que passa e não volta. Jesus passou apenas uma vez diante de Filipe para dizer-lhe: segue-me, e ele o seguiu. Uma vez somente passou diante do jovem rico e lhe disse: segue-me, e ele não o seguiu. Um foi um grande apóstolo, o outro um jovem triste que se perdeu na névoa da história e do qual nem conhecemos o nome. É por isso que os primeiros cristãos diziam: teme a Jesus que passa e não volta, porque nessa passada está Jesus dando talvez uma única oportunidade irrepetível. Assim como passa Jesus, passa o Espírito Santo, e a nenhum dos dois podemos recusar, fechando a porta do coração. Se assim o fizermos, não podemos imaginar o quanto o perderemos. Eis que estou à porta e bato, se alguém me abrir, com ele terei um doce convívio. São palavras do Apocalipse. Temos que ter um santo temor de contristar o Espírito, de que passe ao nosso lado e não o atendamos, de que bata na nossa porta e não a abramos. Abrir a porta, eis o segredo. Em certa ocasião, numa exposição de um conhecido pintor nordestino, aparecia uma personagem batendo numa porta trancada. Alguém comentou com o autor: esqueceu de pintar a maçaneta. Não, respondeu sorrindo o artista, a porta é a porta do coração, só se abre por dentro. E quem está batendo na porta é o Senhor Jesus. O dispositivo para abrir a porta é o nosso livre-arbítrio, o nosso querer, a nossa determinação. Não podemos deixar a porta do coração fechada quando é o Espírito Santo quem chama. E muitas vezes não abrimos por receio de perder a nossa autonomia, a nossa liberdade. Que absurdo ter medo de perder a liberdade ao abrir a porta para aquele que é a própria liberdade. Digamos-lhe generosamente com as expressões de um homem santo: vem, ó Espírito Santo, ilumina o meu entendimento para conhecer os teus mandatos. Fortalece o meu coração contra as insídias do meu inimigo. Inflama a minha vontade. Ouvi a tua voz e não quero endurecer-me e resistir dizendo: depois, amanhã. Agora, não aconteça que o amanhã me falte. Ó Espírito de verdade e de sabedoria, Espírito de entendimento e de conselho, Espírito de gozo e de paz. Quero o que quiserdes, quero porque queres, quero como quiserdes e quando o quiserdes. Reiteramos: como temer ao Divino Consolador que quer fazer do nosso coração a sua mais íntima morada? Como sentir receio de abrir a porta para quem é o manancial de todos os dons e de todas as alegrias? Escancaremos as portas do coração, dilatemos as válvulas da nossa alma, para que entre em nós, como um jato,
essa divina loucura que transformou e embriagou os apóstolos no dia de Pentecostes. Sim, digamos-lhe sem receio: vinde, Espírito Criador, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois a fonte viva, o fogo do amor, a unção divina e salutar. A nossa mente iluminai, queimai de amor o nosso coração, nossa fraqueza encorajai. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.